eu tinha perguntado para vocês quantos cortes nós tínhamos fazer? Sabendo uma regra fácil de cortes, eu vejo quantos segmentos tem aqui. Então, quantos segmentos tem aqui? Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu vou fazer 4 cortes. O primeiro corte entre o 0 e 3, o segundo entre o 3 e 5, o terceiro entre o 5 e 6 e o quarto entre o 6 e o 7. Legal? Então, tudo isso, quando eu fizer esse corte aqui, o que eu tenho que ver é, quando eu faço um corte, eu tenho que desenhar tudo exatamente o que eu vejo à esquerda do corte. Então, quer dizer com isso que se eu faço esse primeiro corte aqui, eu tenho que reproduzir esse desenho que está aqui, exatamente isso. E este é o meu trecho que eu vou analisar. Quantas forças eu tenho aqui? Tenho essa força horizontal 10 kN, essa vertical 40 kN, e eu tenho, nesse trecho aqui dentro do zero do corte, essa carga distribuída. Correto? Então, eu vou representar exatamente aquilo para escrever a minha equação corretamente. Então, é o segundo passo de escrever essas equações. Equações dos esforços iniciais. E eu vou pedir a vocês fazer aqui, que eu vou desenhar, e eu vou pedir alguma informação no desenho, e depois vocês vão ter que dizer, ó, professor, tanto isso, falando aqui, assim por diante, certo? Então é uma brincadeirinha aqui que a gente tem que fazer, então ver se vocês estão certos e vivos. Então, o primeiro corte entre o 0 e 3, quando eu faço esse corte, até a minha melhor percepção, eu vou isso aqui. Onde?
Professora, cada corte eu tenho que refazer quase todo o desenho, só que até onde eu cortei? Tem tudo. Vai. Terceiro corte, então onde vai? Quase tudo. Quarto corte. Vai aqui quase até o finalzinho. Tem que desenhar tudo. Entendi. Sem preguiça. Vamos lá. Primeiro corte. Primeiro tá faltando o N, o N de X, o Q de X e o momento. O que mais? 60. É. O 60. O 60, cara. Proporcional ao 60. Ah, não tem, não vai ser 60 porque é proporcional. Ó. Aqui, não falta nenhuma coordenada? Falta o Qual a coordenada aqui? 0, 0. Zero, de origem. E a coordenada do corte? 3. Qual a coordenada do 2. corte? Não achei. Cheio. Não. Bom, aí então tem duas forças que já temos os valores delas, certo? E essa outra força aqui é o quanto de contribuição que existe dessa distribuição linear nesse trecho que eu escolhi, que esse trecho é de x, certo? Então, isso aqui é uma contribuição linear, isso é um triângulo, e eu preciso determinar a carga resultante equivalente para ter um somatório de força em x, somatório de força em y, assim por diante, certo? Então, eu tenho esse triângulo aqui que eu desenhei, quanto é que ele tem de base? X. E quanto é que ele tem de altura? H. Sim, quanto é que é o H? 60? Não, 60. Se for 60 aqui, ele tem que ter. O 60 aqui é no 3, não é? Um corte, né? Mas no corte ele não é de 60, certo? Porque eu preciso achar qual que é a altura aqui, certo? E como é que eu faço para achar a altura? 3. Não. Qual é o método que eu faço? Semelhança de triângulo, certo?
Semelhança de Eu triângulo. tô vendo na Ah, aula eu sei. passada. É a aula. E o que é? Como é que eu fiz ali? O quê? Como é que eu achei aquele... Eu tô tentando. Ah, então, mas eu estou perguntando aqui, como é que eu vou fazer? Aqui, esse triângulo aqui, como é que eu acho a altura? Para mim, achar a carga equivalente, então, um triângulo é 1/2 da base essa altura. A base eu já sei quanto é que é, certo? Começa aqui no zero. Meu triângulo começa aqui no zero e vai até aqui o x. E falta a altura. Para mim achar a altura, eu tenho que fazer semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo quer dizer que o triângulo que eu tenho, ele é uma versão menor do triângulo maior que está ali, certo? E como é que eu acho, dado esse comprimento, qual seria o comprimento desse triângulo menor? O triângulo maior, que eu sei, ele começa no 0 e termina no 3. E aqui no 3 ele tem a altura de 60. Esse triângulo, que também é dessa família, aí, são semelhantes, ele mede o comprimento menor. X. Vai do 0 até o X. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, porque ele é dessa família, eu sei como é que eu desenho ele, certo? É assim. Aí eu pergunto, eu preciso achar esta altura aqui desse triângulo que é uma versão menor desse triângulo maior. Então, se eles são semelhantes, todos os lados são semelhantes, têm a mesma relação, existe do mesmo lado. É a mesma coisa que o Hulk. O Hulk é aquele sujeito que, quando ele fica nervoso, ele aumenta em tudo quanto é lado, certo? Essa é uma coisa que está. Então, ele aumenta no comprimento, na altura, na barriga e tudo. E aí você pega aí você pega um objeto qualquer, você pega um cilindro, você estica o cilindro, o que é que acontece com o diâmetro? Você pega um cilindro aqui. Ele diminui. Você aumenta o comprimento, você faz uma força aqui, já está o diâmetro inicial aqui. Ele vai afinando. 0, o comprimento aqui é 0. Aí você aplica essa força, com essa força aqui, então esse triângulo aqui, agora esse triângulo, esse cilindro, agora ele fica maior. Por causa da força que fez com que ele fosse alongado. Ficou com esse L aqui maior que o inicial. E o que aconteceu com esse diâmetro aqui? Diminuiu, isso é o que eu estou dizendo. Aquilo, tem alguma coisa errada com ele, porque ele aumenta de altura, aumenta de largura, aumenta de tudo. Então, o Hulk não é um exemplo de material que a gente encontra por aí na natureza. Então, o que acontece é que quando este aqui aumenta, mas então tem que existir uma proporção, mesmo que o quanto ele aumentou nessa dimensão aqui tem que ter alguma relação quando ele diminui no diâmetro, certo? Não é verdade? Vamos ver se a gente sabe qual é essa relação. Quanto é que é o volume desse cilindro aqui inicial? Volume vai ser comprimento L0 vezes essa área, certo? Essa área aqui é π vezes 0 ao quadrado sobre 4, certo? Não está de acordo com isso? Lembra? Não, lembrar não lembro. E você sabe o que é densidade? O que é densidade? O que é densidade? Você diz que um objeto é mais denso que o outro. Significa o quê? É a área do círculo, ele é ao quadrado.
Não, estou falando densidade. O que é densidade do material? É a massa pelo volume. Um material mais denso do mesmo volume, ele tem mais massa, pode ser mais pesado, certo? Então, a densidade normalmente é ρ, é o símbolo que a gente usa para densidade. Então, esse volume aqui, multiplicado pelo ρ, vai me dar a massa desse cilindro. É ρ vezes L0 pi d0 ao quadrado sobre 4, correto? Aí, essa é a massa dele. Tá lá, se pegar for ali na balança, põe lá e diz qual que é a massa dele. Então, eu tenho a massa em termos da densidade do material, do comprimento e do diâmetro, certo? Aí eu venho aqui, estifo isso aqui. Agora o comprimento foi para L maior que o L0. O diâmetro foi para um determinado D em verde, certo? Então, qual o volume aqui? O volume em verde, o volume ρ. É L pi d ao quadrado sobre 4, certo? Uma fórmula, né? Vão ser um cilindro. E quanto é que é a massa verde? Massa do ρ, material ali formado, vai ser a densidade. A densidade é uma característica do material, não muda. A água, qual a densidade da água? Nossa. Qual a densidade da água? Quando vocês vão e compram, peraí, pega uma caixa d'água de 1000 litros, quanto pesa essa caixa d'água? 1000 quilos. E se essa caixa d'água tivesse um litro, quanto é que é? É 1 quilo. Então, porque a densidade da água é 1 quilo por litro. Certo? É 1 quilo, certo? Então, a densidade é constante. Você pega essa caixa d'água, você põe 1000 litros de água, desce diferente de você pegar 1000 garrafinhas de 1 litro e pôr lá dentro, pô, estava variando, mas não estava. Então, a massa desse cilindro aqui deformado vai ser a densidade do material vezes L pi d ao quadrado sobre 4. Perfeito? Usa da mesma forma, o meu raciocínio. Está verdade? E o que acontece? A massa vai ser diferente? Quem disse que massa, nada se cria, tudo se transforma? Quem foi? Lavoisier. Então, essa massa aqui e essa aqui tem que ser a mesma. Certo? Se esse comprimento aqui, original, onde ficou esse L em verde, esse L em verde é maior que esse aqui, o ρ é constante, a massa é constante, o que tem que acontecer com esse π d ao quadrado sobre 4? Ele se manteve o mesmo, ele aumentou ou ele diminuiu? Diminuiu, para dar a mesma massa, certo? Tem que ser. Então, o ρ é aquele que ele aumentou de comprimento, aumentou de altura, aumentou de largura e tudo, então ele não é, porque um material desse daqui, se ele aumenta numa dimensão, ele tem que diminuir na outra, certo? Mas então eu posso dizer que existe uma proporcionalidade entre as dimensões, uma semelhança. Isso aqui continua sendo semelhante aqui, certo? A mesma coisa, então posso dizer que aqui, esse triângulo menor aqui é semelhante ao triângulo maior, sem nenhuma discussão, certo? Então, se eles são semelhantes, as dimensões são semelhantes. Existe uma relação entre as dimensões. Ou seja, se eu pegar e dividir esta altura aqui, isso aqui é a altura do triângulo em amarelo, e a altura do triângulo em branco, quanto é que é? 60. Então, a relação entre a altura do triângulo em amarelo e a altura do triângulo em branco, essa relação é H, amarelo dividido por 60. Essa mesma relação deve se manter entre os comprimentos. Quanto é que é a base desse triângulo em amarelo? X.
x menos 0 é x, certo? E do triângulo branco, 3 menos 0 que é 3, certo? Então eu consigo achar que, passando 60 para o outro lado, eu vejo que 60 dividido por 3 vezes x é a relação entre a base do triângulo em amarelo e a altura do triângulo em amarelo. Ou seja, isso aqui vai dar 20x. Certo? Vamos ver se isso está funcionando. Se o x for igual a 3, quanto é que vai dar a altura? Vai dar 20 vezes. Se é 3, vai dar 60. Só põe na forma. Está funcionando. Certo? Então eu posso dizer aqui, quanto é que é a altura desse triângulo aqui, né? X, quanto é que é? 20x. Perfeito. A gente estava na aula passada, você estava olhando aqui no celular, certo? Entendeu ou não entendeu? Então agora, se você entendeu, eu ainda vou continuar aqui perguntando se eu já tenho a altura desse triângulo aqui, que é 20x, me diga quanto. Então eu tenho uma carga distribuída. Essa carga distribuída eu tenho que fazer aqui somatório fosse em x, somatório fosse em y, somatório de momentos, que é para encontrar os esforços internos. Então, entre esses que eu mencionei, vou ter que fazer somatório de forças verticais. Saber as forças verticais, eu sei quanto é que dessas forças estão distribuídas, são verticais aqui, distribuídas linearmente. Porque quanto é que é essa força distribuída? Essa força distribuída, eu obtenho, só que no triângulo, a força resultante equivalente é igual a integral, e a integral significa simplesmente a área. A área é o triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Eu não tenho uma base aqui, não tenho altura. Então é só fazer essa conta, base vezes a altura dividido por 2. Então, a força resultante desse trecho aqui, que está distribuída aqui, ela vai ser dada pela seguinte expressão, em laranja. As flechas são para cima, vai ser uma força para cima, que eu vou pôr F triângulo, certo? O que é essa F triângulo? Que é 1/2 da base x vezes a altura 20x. Fazendo essa multiplicação vai me dar quanto? O 20 dividido pelo 2 vai dar 10, e o x vezes x dará x ao quadrado. Isso aqui dá 10x ao quadrado, certo? Então, essa informação que eu colocava no início, agora eu já mostrei que eu preciso saber dessa informação para fazer o somatório de forças verticais. Eu já obtive essa informação fazendo a semelhança de triângulo, coisa e tal. Pronto, você passou. Agora, falta ainda alguma coisa? Eu sei onde é que essa força está, a localização dela. Como nesse do triângulo aqui, quando vocês voltaram aqui, que nós calculamos que a força resultante aqui era 3 vezes 60 dava 180, dividido por 2 dava 90, e eu coloquei esse 90 aqui. O que é que eu disse? Onde é que era posicionado esse 90? Era no meio não. No meio é no retângulo. No triângulo está mais próximo da carga maior. Então ele está a 1/3 da base, então a base, 1/3 desse, a base é 3, 1/3 de 3 é 1, então está a 1 metro da altura, ponto aqui para cá. Então se esse aqui era coordenada aqui é 3, essa carga resultante vai ficar aqui no 2, certo? Quando nós fizermos o cálculo de ações, certo? Então, foi nesse caso. Aqui é semelhante, aqui o triângulo era 3. Esse triângulo aqui mede x. Calculamos o valor da carga. 10x ao quadrado. Ele vai estar, essa carga aqui na laranja vai estar a 1/3 desta extremidade do triângulo.
Então, 1/3 daqui. 1/3 da base, certo? Então, isso daqui. Distância daqui até aonde eu fiz o corte, essa distância é a base é x dividido por 3, ou seja, é 1/3 da base. Agora, repito a pergunta. Tenho toda a informação que eu necessito ali? Não. Falta o quê? Somar. Somar. Pois então, agora você vai meditar aqui na direção horizontal. Não vou escrever somatória força x, somatória força y, porque já está muito escrever, senão não faz. Na direção x, o que eu tenho ali? 10. 10 e o que mais? 10. Estas são as direções convencionadas de referência, são as direções positivas, certo? X, ponta para lá, positivo. Força para cima são positivos, certo? E giros anteriores positivos. Então, esse 10 aqui, jovem, esse 10 aqui é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu escrevo 10 positivo, mais 10. O que mais eu escrevo? Que tem horizontal aí? N de x. É positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Mais N de x. E a soma tem que dar 0. Isso aqui limitado me dá que o N de x tem que ser menos 10, correto? Sim. Vertical, o que tem para escrever? 40. Menos 40. Menos 40. Depois. Mais 10. Mais Mais 10. É x da... 10x ao quadrado. Certo? Nesse trecho aqui, a carga resultante depende do comprimento desse trecho, depende do x, exatamente o número, não é? Uma expressão que caracteriza essa distribuição. Então é mais, que aponta para cima, 10x ao quadrado. E que mais coisas eu tenho nesse desenho que são verticais? O quê? O que? Está apontando para baixo, então é negativo, certo? Quer mais algo? Acho que não. Não. Então, igual a 0, se resolve. Para mim resolver, eu passo o Q do outro lado e acabou o problema. Então, Q de x vai ficar igual a menos 40 mais 10x ao quadrado, assim, quilômetros. Momento. Essa força de 10 aqui produz momento aqui? Não. Não, porque a linha de ação dela é horizontal. Ela pode fazer, se eu segurar aqui, nesse ponto, empurrar para cá, eu vou estar comprimindo esse segmento. Não vou estar fazendo nada no sentido de girar esse segmento. Porém, se eu segurar aqui e puxar isso aqui para baixo, isso aqui não vai girar? Vai girar. Então, essa força produz rotação. Quanto é a tendência de rotação que essa força de 40 produz? É o valor da força, 40 vezes a distância da linha de ação, essa força que é essa linha a vertical, a distância dessa linha de aqui, do 0 até o x é x, certo? Então a tendência de giro é 40, que é o valor da força, vezes a distância da linha de ação aqui, que é x, e essa força aqui atuando aqui nesse segmento, puxando aqui para baixo, para fazer esse segmento girando no sentido anti-horário ou horário? Anti-horário. Anti-horário aqui é positivo. Então já falamos dessa aqui, dessa aqui. Essa aqui não faz nada, essa faz uma tendência de giro. Essa força aqui do triângulo que é 10x ao quadrado, ela está atuando no ponto aqui que tem essa distância aqui, x sobre 3. A linha de ação é essa linha vertical. Esta linha vertical que eu estou tracejando aqui, ela passa pelo ponto x aqui? Não. Então ela tem uma distância. Quanto é que é a distância até o ponto x? X sobre 3. Então, no momento, a tendência de giro que ela produz em relação aqui vai ficar o valor da força, 10x ao quadrado, vezes essa distância
E eu seguro aqui, por baixo para cima, esse segmento vai girar horário negativo, certo? E a última coisa que eu preciso fazer aqui na equação do momento, tem que pôr o momento que está aqui, certo? Ele está desenhado anti-horário, então vai entrar aqui nessa equação como mais mz de x, certo? Igual isso aqui a zero. Perfeito? Aí eu passo, deixo o mz de x de um lado, passo o restante para o outro lado, e aqui vai ficar menos 40x, e aqui mais 10 terços de x ao cubo. Correto? Quilonewton-metro. Quilonewton-metro. Pronto. Claro? Então, esse está claro, vamos para o segundo quarto aqui, do 3 ao 5. Uma posição antes do 5 e depois do 3. Está aqui. Depois do 3 e antes do 5. Eu fiz esse cálculo. Olha nas figuras mesmo. Faltou o momento de 40 newton. Ah, está faltando esse momento aqui. Precisei observar. 40 kN/m. Altura de 60 kN/m. Aqui é 60 kN/m. E a colocação do momento de m de x. E falta alguma coordenada? Coordenadas. Essa aqui 0, e essa aqui 3, 3. E essa aqui x. x. Tudo lá. A carga, eu tenho uma carga distribuída. Vocês sabem que eu vou ter que fazer somatória de forças verticais, por exemplo. Portanto, eu preciso substituir a carga que está distribuída nesse trecho de 3 metros por uma única carga vertical equivalente. Essa carga é dada como Impulso. antes a carga equivalente é a área da figura. Essa figura é um triângulo. Como é que é a forma da área do triângulo? Então, a carga resultante aqui quanto é que é a base? 3. Então é 3. Quanto é que é a altura? É meio da base. 3. Quanto é que é a altura? 60. Então quanto é que vai dar essa conta aqui? Vai dar 90. E em que coordenada vai dar essa força aí? 2. Isso aqui já está, que é 1/3 dessa base. 3 é 1, então 1 metro para cá. É claro aí? Esse trecho aqui falta alguma coisa? Quanto é que é a força equivalente nesse trecho aqui? Esse trecho aqui é um retângulo, certo? Qual é a expressão da carga resultante para um triângulo? É a área do triângulo, do retângulo. Qual é a forma da área do retângulo? Base e altura. Quanto é que é a base ali? Quanto que é? Eu sei que você sabe, ela aqui. Quanto é que é aqui, jovem? X menos 3. Ela já está sabendo. E você, que dia que diz? Mesma coisa. Não, quanto é que é a mesma coisa? X menos 3. X menos 3. E aí, no fundo? Estava viajando. Sempre tem alguém viajando aí, certo? E fala, pior que não precisa. Se viajar aqui dentro não paga nem transporte, né? É grátis. Então lá, é x menos 3 aqui. Então a altura é 20. Então quanto é que a carga resultante aqui que eu falei? É 20 vezes x menos 3, certo? E a carga, as flechas apontam para baixo, vai ser uma carga apontando para baixo, certo? Deixa eu pôr de outra cor para causar aqui chamou uma atenção aqui. Então isso aqui vai ficar 20 vezes. Deixa eu pôr isso aqui outro. 20 vezes x menos
E aqui? E onde é que vai estar aqui a distância dele aqui da extremidade aqui? Distância. Eu desenhei a força, 20 vezes x menos 3. E quanto é que é a distância aqui? Porque esse aqui eu já marquei aqui. Daqui até aqui é 1, ficou no 12. E esse azul aí, que coordenada vai estar em x? Menos 3 dividido por 2. Vai estar, a distância vai ficar x menos 3 dividido por 2. Não importa a distância. Então deixa eu desenhar aqui. É a metade. Aqui, ó, quadrado é metade. É a metade dessa intervalo. Uma vez mais, está completo agora isso aí? Ainda falta somar as forças. Então, desenho está completo. Então lá, equações. Somatório em x, o que eu escrevo? Mais 10. Mais 10. Vamos? N de x. Mais o n de x igual a 0. Então, n de x igual a menos 10. Verticais. Menos 40. Mais 10. Mais Menos 40. Mais 90. Depois. QX. O x é o último. Quem antes não for, qual que é antes? Você falou desta. E esse azul ali? Não está claro no azul? Não, não tô vendo? Não está vendo? Menos Pode 20. ser Menos 20 vezes. Vezes x de menos 3. 20 vezes x menos 3. Menos 20x menos 3. E menos q de x, certo? Isso. Isso aqui é igual a 0. Eu passo o q de x do outro lado, papá, e aí acabou o resumo da obra. Eu já achei que é o q de x, que é a expressão do q de x. Então isso aqui vai ficar menos 40. Eu nem vou fazer a conta, certo? Depois eu faço a conta que eu vou fazer o gráfico, tá? Momentos. Agora. A força de 10 horizontal produz momento na seção de corte? Não. Não, eu só produz compressão. A força de 40, qual o momento que ela produz na seção de corte? Mais 40 vezes. Vezes x. Então, a mediação dessa de 40 está aqui. Essa mediação passa pelo zero aqui. Uhum. E eu corto no x, então essa distância é x, certo? Então é 40 vezes x, horário de horário. Anti-horário. Pronto, isso aqui já foi, já falamos. Essa força aqui no Atlético vale 90. A linha de ação passa no ponto de coordenada 2, não é? Está aqui, indicado, certo? Não passa no 2? Uhum. E o corte é na seção de coordenada x. Então, qual o momento que é produzido? É o valor da força vezes essa distância. Então, quanto é que é a força? Menos 90. Não. Por que menos? Sim, mas porque está apontando para baixo, ou porque está apontando para cima, está apontando para cima, não é isso. Então, não tem nada a ver com se a flecha aponta para baixo ou para cima. Isso não interessa. A equação de momento é o giro. Então, a força é 90, a distância da linha de ação aqui até aqui é x menos 2, eu seguro aqui de baixo para cima e só girando no sentido horário, correto? Isso aí. Esse 40 aqui, ele
A sua está localizada no ponto coordenada 3. Qual é o momento que esse momento faz no ponto coordenada 3? Já é um momento, você só. Já é momento, ele já Eu só- nasceu, que é só somar, em qualquer lugar ele é igual. Como é que você se chama mesmo? Andressa Amanda. Andressa. Certo. Se você for para os Estados Unidos, como você vai se chamar? Andressa, ué. Pois é, igual ele aqui. Não importa onde é que ele estiver, ele vale 40. O nome dele é 40. Certo? Então aqui é mais 40. Essa força em azul aqui, que é 20 vezes x menos 3, ela está atuando aqui no trecho da viga, numa posição aqui, eu estendo aqui a linha de ação, eu vejo que a linha de ação passa por um ponto que está a uma distância x menos 3 sobre 2 da seção de corda, correto? Então, essa força eu posso dizer que ela faz um momento na seção de corda? Sim. Sim, então o momento é o valor dessa força, que é 20 vezes x menos 3, e qual é a distância da linha de ação até a seção de corda? É x menos 3 sobre 2. Então, aqui vezes x menos 3 dividido por 2. E ela me faz com que esse segmento aqui, quando só a classe essa força vertical de cima para baixo, esse segmento seguro aqui no ponto X. É anti-horário. Giraria no sentido anti-horário, positivo, certo? Uhum. E agora falta incluir o quê? O MZ, que é um curso de interesse, que é o MZ, que é o esforço interno. Portanto, igual a zero. Então eu faço o MZ, deixo do lado esquerdo, passo o restante para o lado direito, e eu termino de escrever essa expressão aqui como sendo menos 40x mais 90x menos 2 menos 40, Dá pra resolver isso na não, calculadora? e aqui vai dar Dá pra resolver 20 na por calculadora esse isso? aqui vai dar 10, x menos 3 vezes x menos 3 vai dar x menos 3 ao quadrado. Vai dar menos 10, x menos 3 ao quadrado. Certo? Quilonewton metro. Está correto isso aí ou não? Professor, Sim. ali não fica x menos 3 sobre 2? Qual? Ali na distância. Aqui? É, esse momento que essa força azul produz. Então fica aqui 20x menos 3. Sim, certo? tudo bem. Vezes quanto é que é essa distância? Não é x menos 3 sobre 2? Não, né? Qual é a coordenada do ponto médio? Veja que eu falei, eu não estou me preocupando com a coordenada do ponto médio. Eu quero saber a distância do ponto médio, que é aqui, onde está a força, até aqui. Coordenada do ponto médio. Qual é o ponto médio entre o ponto coordenada 3 e o ponto coordenada x? X menos 3 sobre 2. Não, senhor. Se você tira 3 numa prova aí e 6 na outra, quanto é que é a tua média? 3 numa prova e 6 na outra. 4,5. 4,5. Como você obteve 4,5? Somei as duas dividido por 2. Então aqui, essa força aqui, esse trecho começa no 3 e termina no x. Qual o ponto médio? Eu somo este aqui mais este, divido por 2. O ponto médio é 3. Deixa eu fazer aqui fora. Então aqui é o 3, ele começa, e aqui ele termina, o x. O ponto médio aqui, essa força aqui, está aqui no ponto médio. Está no ponto médio aqui, que é o x mais 3 sobre 2. Certo? Esse é o ponto médio. E quanto é que é a distância desse ponto médio até aqui? É esse menos esse, certo? X menos 3 sobre 2. Quanto é que é o mínimo entre 1 e 2? 2. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. Menos x
menos com menos, mais. 2x menos x, x mais, não, aqui ficou. Aqui era mais, certo? Era aqui, fiz aqui errado. X menos esse aqui, x mais. Ficou 2x menos 3. Então ficou 2x menos x ficou x menos 3 dividido por 2. Isso que eu estou indicando aqui. Daqui até aqui é x menos 3 dividido por 2. Claro? E esse aqui é o múltiplo aqui para multiplicar. Próximo ali. Olha na figura o que está faltando. Porque eu faço isso para que vocês, quando estão fazendo a prova, tratem, olha, desenha, ver se não está faltando nada. Senão você no desenho, se não aparece, se você põe tudo no desenho, é só olhar no desenho e escrever a equação. Se você não pôr alguma coisa ali, você vai, alguma coisa vai faltar na equação. Obviamente vai estar errado. Então vamos lá. O que falta nesse aqui? O corte inicial 0, o 3, Coordenada 0, coordenada 3, 3 e outra. coordenada 5. 5. E essa aqui é coordenada X. x. Essa, bom, então está aqui, essa força está com 10, 40. Aqui é 40, né? 40 também. Bom, a gente já pus aqui o E, o Q, então tudo aqui. Agora eu vou precisar das cargas verticais. Eu consigo obter as cargas verticais imediatamente a posição delas? Respeitando aqui que eu vou perguntar para ela aqui. Triângulo aqui. Quanto mede esse triângulo? 3. Quanto é que é a altura? 60. Então, quanto é a carga resultante equivalente? Qual é a fórmula da área do triângulo? Caramba! Caramba, você sentou aí, a culpa é tua. Sentou aqui, eu pego quem está aqui perto. Não é verdade? A culpa é você, você se prepara. Então mais hoje, então. Quanto é que aqui, então, a carga resultante equivalente? Base vezes altura, uma coisa. Olha aqui. Base das alturas dividido. Base vezes altura dividido por 5. Então lá, quanto que dá essa conta? Base vezes altura dividido por 2? Você não vai precisar de calculadora, faz isso de cabeça. Caraca, o que eu faço? Quanto é que é a base? 3. A altura? 60. Quanto é que dá? 60 vezes 3. 60 vezes 90. 60 vezes 3. 180. E a metade de 180? Hã? 90. Então é difícil fazer isso. Então 90, para cima ou para baixo? Assim. Para cima. Então isso aqui é a força do triângulo, é 90. Em que posição vai estar desenhada essa força aí? Que coordenada? No 2. Muito bem, tá vendo? Um terço da distância. Vai perguntando tantas vezes que não chega uma hora que o sujeito vai. Agora eu já aprendi, peraí. E aqui, do 3 ao 5? Agora você. Peraí, quanto é que é do 3 ao 5? Quanto é que é a base? 3. Como é que é do 3 ao 5 é quanto? 2. 2. E quanto é que é a altura daquele retângulo? 20. 20. Então quanto é que é a área? A base vezes a altura. Então quanto é? 2 vezes 20, quanto é que dá? 40. 40. Ó, tá aqui, 40. 40. E esse vai estar apontando para baixo, certo? Sim. Sim. Eu sei a coordenada em que esse 40 vai estar atuando? Qual é a coordenada? Que é o ponto médio. 3 mais 5,
8. Opa, ó, rapaz, 3 mais 5, qual o ponto médio aqui? É você aqui, não o outro lado da voando. Aí você, DM aí. Do retângulo aqui, essa fosse para aqui, 4. Ah, cortou? 3 mais 1, 3 mais 1. Depois vai ficar. Na prova, depois você vai me perguntar, por que eu olho na média? Pronto, está completo, ou está faltando algo aí? Tá faltando. Olha, então que diga, está faltando. Antes está faltando, se disser que não falta nada. O que está faltando aí? A medidinha aqui, ó, do 4 de X. O quê? Eu tô sonhando. Quanto lado? Na verdade, a medida, a distância dos 5 e x. Até o 5x. X menos 5. Eu não sei quanto é que é. X menos 5. Você quer que ele é x e isso é 5. Agora, depende do x. Você quer que o x seja quanto? Eu te dou a resposta. Se for 5,5 é meio. Se for 5,2, vai dar 0,2. E se for x, quanto é que vai dar essa distância? Se o x for x e o 5 for 5, quanto é que vai dar a distância dos 5 até o x? X menos 5. Não, que vai dar x. X menos 5. X menos 5. Então, você quer dar. Eu não tenho razão de dizer que não era x, era x menos 5. Então, agora, já que você entendeu isso, me diga. Horizontais aqui sobre horizontais, dá quanto? Vamos aí, vai. Você está sem fazer, vai aprender a armar. Ah, tá. Mais 10. O que mais? Bem menos também. Hã? NX. Mais ou NX ou é menos? Mais NX. Fala completo, corta a sentença pelo meio, que aí eu não entendo, né, que eu estou ficando assim, já numa certa idade, que não me explicam direito. Verticais, aproveita e já estende aí, fala Menos vertical. 40. Menos 40, depois, 90. mais 90. Mais 90. Mais 90, e depois, Menos 3. 3 é o quê? Eu falei menos 40. De novo. Não, você falou 3. Você falou 3. Ele gravou, olha. Ele gravou. Você falou 3. Não falei. É menos 40? É. Então, tá ficando meio cagado. Tá bom. A menos 40. É possível, é possível. Na verdade, o tempo passa. Menos QX. Menos que x. Isso aqui quase. Eu simplesmente vou passar aqui por trás, depois eu faço a conta, certo? Então vai ficar menos 40 mais 90 e menos 40. Pronto. O que mais? E agora momentos. O que eu escrevo? Força de 10 produz momento? Não. Não. A força de 40, quanto que ela produz momento? X. Em x, quanto é que é o momento que ela produz em x? Ela está no zero. Em x, quanto é que é o momento que ela produz? 40 vezes X. Não está vendo? Não é tão difícil. É 40 vezes x. Horário ou horário? Horário. Anti-horário. Horário. Essa já falamos assim. Essa 90 produz momento numa coordenada de x ou não? Sim. Quanto é que é o momento? 90 vezes 2. X. 2. Peraí, como é que eu calculo o momento? É a força vezes o quê? 90. A distância Distância do quê? X menos 5. do X lá. Do x até quem? Cara, não lembro. Caramba, eu tenho que perguntar, sabe como é que é? Senão 90 falta x uma. menos 2. Você sabe que cada detalhe tem sua importância. Até o X. E até Mas o essa dois força até o está X. toda onde? No 2. No 2? E o corte é em x. Então a distância que estou falando qual é? 2 até o X. E por que essa distância? X por 2. Menos. X menos 2.
Se você falasse assim, eu não insistia, porque Nossa. vezes x menos 2. Horário é que horário? Horário. Horário. Você agora. O que eu posso o próximo tema? 40 40 vezes o quê? vezes x menos 4. X menos 4. Horário é que horário? Anti-horário. Horário. E que mais agora? O momento de 40. Mais ao momento de 40. Falou ali. É positivo ou negativo? Positivo. Mais 40. E o que mais vai faltar aí? O momento de x. Momento na seção de corte. Igual a zero. Portanto, faço x para um lado, para o outro lado. E eu tenho a minha expressão. Não vou nem mexer em nada, só passar no lugar de cima. 40x mais 90x menos 2 menos 40x menos 4 e menos 40 kilonewton metro. Então vamos fazer a última brincadeirazinha aqui. O que falta nesse desenho? 60 kN. A Falta altura, 60 kN. 60 kilonewton. A força de 10, a força de 40 no ponto inicial. Essa aqui é de 10, essa é de 40. O momento de 40. E os pontos 0, 3. Aqui, esse ponto aqui é 0. O outro. 3, 3, 5, 5, 6 6, e x. X. E o que mais? Está faltando alguma coisa aí? Ai, já está faltando aqui alguma coisa ou não? Tá Que faltando Forças equivalentes. 10 kN. Está Não, faltando ponto- 6 carinhas, escreveu. O que está faltando? 10 kN na força 6. Aqui está faltando O 10. 10. Tá bom, certo? E o 10 E agora, o que que tá é o 10 faltando? ali de novo, né? Hã? O 10 de novo. Aonde o 10? Aqui, ó, no NX. Então, ele tem que ficar toda hora olhando para aquele desenho para você entender. No NX, mas o NX eu não calculei. Só estou falando do Ah, desenho. então mais um corte. Esse é o último corte. Não. É esse daqui, do 6 ao E 7. o 10 ali não entra? O 10. O 10 ali, ó. Tem reversões, não posso deixar de dizer. Eu faço o corte aqui, certo? E aí como é que eu faço? Eu tapo aqui e olho para onde? Está lá para trás. E aparece o 10 aí? Não. Então, eu não falei que eu vou desenhar tudo que aparece daqui até o final ali? Eu falei, e não foi isso que está aqui? Mas não é o último corte, o resto acontece aqui. Vamos lá, vamos contar essa história no próximo capítulo. Mas até agora, nós olhamos daqui para lá, certo? Você concorda com isso? Está faltando algo aqui nesse desenho? Eu vou ter que fazer soma de forças verticais. Tem todas as forças verticais aí ou não? Não. Então, no primeiro trecho aqui, quanto é que a força resultante equivalente? 90. Ele vai estar em que lugar? 90 e vai estar no ponto de coordenada 2. No segundo trecho, olha, quanto a carga resultante equivalente? 40 Vai para cima ou para baixo? para baixo. 40 Na pra ponto baixo. 4. E no ponto 4. 4. Tem que escrever 40. E agora, finalmente, pergunta. Falta algo? Não. Então vamos lá, quem tem aí para me escrever isso aqui logo? Horizontal. 10 mais NX. 10 mais NX igual a 0.
é igual a menos 10, certo? Verticais. Menos 40. Menos 40, Mais 90. mais 90, Menos 40. menos 40, Menos 10. menos 10, Menos que x. menos 20x. Não vou fazer a conta, só vou escrever aqui. Menos 40 mais 90, menos 40, menos 10. Aqui não menos. Momento. Vamos lá. Entre aí os momentos, tá? Aqui, momentos. Vai rápido. Vamos lá. O 10 produz momento? Não. 40 quanto produz momento? 40 x. Vezes x. 40 vezes de horário e de horário. Tirar. Depois, o 90 vezes quanto? Vezes 2 vezes x. Ah? X menos 2. 90 vezes x menos 2. Horário e de horário. 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 Esses 40 aqui entra como vezes quanto? Entra como vezes quanto? É. Mais 40. 40 vezes quanto? Que? Esse momento aqui, para eu ver o efeito que ele faz aqui, eu multiplico por quanto? Por x? Por momento. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o teu nome? Vanessa. Vanessa. A outra também é Vanessa, né? Não. Vanessa, se você for na França, você vai mudar de nome? Não. E esse momento aqui, ele é 40 aqui. E se eu mudar, ele ver o que ele está fazendo aqui, se eu levar ele lá para a França, quanto é que ele vai ser? Não vai Mais ser? 40, mais 40. Então é igual, não é? Então pronto, o momento ele não muda, é como o teu nome, não muda. Agora, esse 40 em azul aqui, esse aqui está meio dormindo. Quanto é o número que eu escrevi para aqui? 4 menos x. Ou x menos 4. 40 vezes x, não é 4 menos x, não? Tá, aqui ele fala 4 menos x, pode ser 4 menos x? Não. É X menos 4. X menos 4, porque o x é maior. Está aqui, você está vendo aqui, está do lado mais para a direita, está crescendo os números, o maior vezes o menor. Então vai ficar 40 vezes x menos 4, e vai ser horário de horário. De horário. Agora, esse 10 aqui produz quanto momento? Ô Marvel aí. Quanto é que é? 10 vezes quanto? X menos 10. X menos 6. Então 10 vezes x menos 6. Horário ou de horário? Não, de horário. De horário. E quem está mais nessa equação aqui? O que de x? O que de x? Que, não. Momento. Momento, desculpa. Agora ela está gostando desse assunto aqui, sabe? Ela agora já está ligada. Já esqueceu o namorado, que negócio, prestar atenção na aula, desliga o celular e pronto. Então, MZ de x vai dar menos 40x mais 90, x menos 2, menos 40, mais 40, x menos 4 e menos 10, x menos 6 quilonewton metro. Vou assinar isso aqui, Não, professor. Então vai dar para a gente fazer os gráficos. 21 e 56. Uhum. Vamos fazer os gráficos agora. Tem que fazer agora os cálculos, né, professor? Ô, Vanessa, por que tudo isso é só para mudar o sinal?
que eu quero saber é esse MZ de X, não é? Então eu deixo. Então, era só trocar o anti-horário por horário. Não, mas não tem essa expressão, tudo isso aqui? Sim, mas tudo que era positivo ficou negativo. E tudo Mudou ficou só o negativo. sinal, então ele mudou de lado e mudou de sinal. Então, Então não foi que nós o horário fizemos. não podia ser positivo? Mas aí se o horário fosse positivo, quando ele não mudaria de sinal, quando está decidindo passo para o lado e não mudaria de sinal, a equação ia ser resolvida diferentemente. Vai ser resolvida E de não podia maneira. ser tipo, colocar o momento como já direto, tipo, igual? Não colocar ele dentro da equação. Estou entendendo. Como que você vai descobrir se você não for fazendo termo a termo? Aqui quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Você ia fazer isso aí sem fazer um por um? Ao Já invés ia de saber somar o lembrar da turma. momento, ao invés de somar, não era só tipo colocar o momento e igual. Momento é igual. E aí esse igual, como você achava esses termos que vão estar do Aí ia lado? colocar, e aí ia trocar o sinal. O horário ia ser positivo. Jovem? Fazer direto. Direto, mas você imagina só a coisa, mas por que não fazendo passo a passo? Porque mesmo assim vocês erram. Se eu for fazer já direto, aí vai ser pior. Então faz passo a passo, os termos aqui, depois é simplesmente passar por outro lado da equação. Entendeu? Quando você Mas põe o os que eu não termos, tô entendendo muda é alguma que coisa. tudo Quando isso você só pra escreve, mudar os o termos sinal. mudam ainda, né? Toda essa conta só pra Quando mudar a o gente sinal. coloca, os termos ainda pode mudar, porque você fica mudando o sentido dele. Vamos fazer os gráficos. Espera aí, vamos lá, vamos chegar lá. Em Aqui cada eu vou ponto fazer a muda o terceira parte cálculo, aqui. que vai mudando cada um deles. Nós vamos fazer Por três causa da gráficos. distância, na treliça é um ponto fixo. Você tem um dado total de início ao fim. Nesse daqui são cada um parâmetro diferente, tanto que os cálculos todos vão ser diferentes. Tirando da viga que é reta, todos os outros vão ser diferentes. O meu amigo fez engenharia, ele falou que no smart dele, então era positivo. O horário era positivo e o anti-horário era negativo. Só que aí quando você tem o que ele está fazendo é o que a gente vai ver depois, que é o material fixo. Esse daqui, se você prestar atenção, olha quantos pedaços são que ele está somando. São 4 pedaços diferentes em partes diferentes. Então muda. Passa a sua pergunta para mim, por favor. Rafael puxou o bonde lá. Mas ele não tá fazendo nada. Eu tô dando mas eu tenho que enviar lá no Zé Segunda, demonstrou que todo mundo embora. Mas ele vai continuar em aula. Ele falou assim, filho, levantou e foi embora. Mas também é um de aula, nós estamos falando de espaço, estamos falando de concreto. Aí você saiu e ele ficou assim, ó. Parado. Aí ele falou, vamos embora. Ele desligou. Ele falou, Ele desligou o notebook dele numa rádio. ele falou, mano, ainda dá aula ainda, desligou o notebook. Vou anotar o nome de cada um. O que aconteceu? Esses aqui não fazem a minha matéria. Não precisa nem fazer a pergunta. Ele falou que dentro de cada um. Aí cada um foi embora mais cedo. Por quê? Não é difícil. Ele dormiu na aula? É outra coisa. Ele dormiu na aula? Não, o pessoal foi assim. É que você não viu o sangue no olho que tava ontem. Ele foi embora mais cedo. Era 10 horas, você tem que falar mais uns minutinhos de aula. Aí o pessoal ficou. A gente se conformou que a gente precisava ir embora. Ele ficou olhando pra cara de cada um. Foi errado pra você? Mas ele tava fazendo o quê? Dormiu na aula? Ele tava querendo arrancar o olho. Ia continuar. Aí os caras foram deixando lá. E acha que ele tá bem de duas mãos. Metalurgia. O outro tava com o ioiô lá na mão, lá brincando. O Yuyu. Quem que faz o Yuyu pra faculdade? Seus amigos.
Não, eu lembro que o pessoal falava, ó, é que o cara quando vai no espaço, fica com os ossos assim. Mas eu fico puto já. A pessoa fala, que pô, idiota. Tá mais interessado. O professor estava explicando a prova, os caras falando de o cara vai pra espaço. Ele viu que ele estava mais interessante essa conversa do que ele. Aí o cara pergunta, professor, quem foi o primeiro homem? Tem que estudar. Aí o professor falou o nome e eu falei, errou contente assim, ó. Não é errado, E assim, né? Passa a nota pra vocês. Pô, isso aqui é treinamento para todos os meus. Pessoal, tem que fazer esse de novo? Já. Ele passou a nota pra vocês? Infelizmente. Vocês sabem isso. Vocês são muito abençoados. Abençoado, isso é uma nota mesmo. Abençoado, todo mundo foi mal. Todos abençoados. Agora eu sou o chefe já. Foi abençoado com 2,75. Eles falam assim, Ah, tá, você tá colocando. Olha, deu pra ele 0,1. foi nada. Aí depois, não, uma questão, né? Aí você questionar ele, ele falou, não, você tá certo. Aumentou pra quanto? De 2 foi pra 2,75. Esse tá bom. Agora foi pior é quando você, já que você fez corrigir, era aquela que você errou e falou, conversa para todo mundo na sala. O outro ali na prova fez um triângulo e foi falar, mas tá certo. Desenhe 6 vetores, fiz 3 vetores. Fez 3 de todas as. Tava certo. Fez 3 triângulos e falou, o senhor tá certo. O desenho tava uma bosta, mas tava certo. Tava errado, mas tava certo, né? Ele fez um triângulo e não colocou a direção e falou, professor, tá aí, cara. A direção foi aí. Não, ele pediu um triângulo, então ele fez um triângulo e tá tudo certo. Para, bonito, mano. Mano, eu acho que ele não te deu uma colocada isso do carro do seu nome. Pô, meu J parecia um imã, nem eu só entendi, não consegui. Ok, nós vamos fazer isso aqui para acabar isso logo, né? Vamos lá. Nós vamos fazer o diagrama é construído assim. Nós colocamos uma horizontal, que é a abscissa do nosso diagrama, que corresponde ao comprimento da vírgula, de 0 até 7 metros. Então, eu coloco a linha horizontal aqui e marco as posições aqui de 1 a 7. E eu vou querer, na realidade, dizer que cada uma dessas posições, qual é o valor da quantidade de esforço intenso. O N, força normal, no outro gráfico, força cortante, e no outro gráfico, momento. Cada um tem a sua expressão. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Por exemplo, no primeiro trecho, primeiro corte, 0 a 3, certo? A expressão do N deu quanto? 10. Menos 10. Isso significa que vale em qualquer lugar de coordenada de 0 até 3, vale sempre menos 10. E se eu estou dizendo isso assim, eu tenho que perguntar para você vai me dizer 0,95, qual o valor do N? É o quê? 0,95, qual o valor da força normal? O X igual a 0,95, qual o valor da força normal? X menos 0,95. Olha aqui, o que diz aqui? N é igual a menos 10 kN, certo? Em qualquer X que esteja entre o 0 e 3. O 0,95 está entre 0 e 3? 0,95? É. Já. E então, se entre o 0 e 3 o N vale menos 10, no 0,95 quanto é que vai valer o N? Quê? Menos 10. Menos 10 quilonewton. Menos 10. É isso? Aê! Fácil. E aqui, e no 2,3, quanto é que vai valer? Menos 10. Menos 10. Então, eu posso dizer que qualquer um vai ser menos 10?
Ah, então eu já vou marcar aqui do 0 até o 3, menos 10. Pode chegar ali dentro, menos 10. E eu vou marcar aqui isso daqui. Ô, professor. Menos 10 até aqui. Você não pergunta para outras pessoas ali de preto? Eu já falei, você está na linha Um de de preto ali, frente. ó. Que você nunca Você pergunta está nada aqui. pra ele. Você é simpático. Ele é E aí eu pergunto se você, mas também estou te ajudando. Porque aí você não dorme, você não olha no celular, não fica pensando no namorado, que você vergonha. Coisa. Então, você presta atenção na aula, entendeu? Os outros não, os outros já são mais velhos, eles já são macabros. Eu já tô acabado já. Já não sabe de nada. Então, esse aqui é o resolvendo. Tá certo? No segundo trecho, o que diz aqui? Mas Do 3 até o 5. tá embaixo do 0 ali, porque é menos. Porque é negativo. Positivo é para cima, que é 0, cresce para cima é positivo, descendo é negativo. Certo? Do 3 ao 5. O x vai ser entre o 3 ao 5. Então, eu vou pegar daqui entre 3 e o 5, o que eu vou desenhar aqui vai ser dado nessa expressão. O que diz ali? Menos 10. Então, em qualquer um, eu posso dizer que isso vai ser assim. Então, tem o menos 10, do 3 até o 5. E se não fosse? Aí, o outro valor, o valor que fosse. Que a gente encontra, vai chegar, você vai ver, os outros diagramas vão aparecer isso. Não se apresse, porque isso vai acontecer rapidinho. No próximo trecho, aqui o próximo corte foi do 5 ao 6, certo? O valor do que quanto deu? Também. Então, do 5 até o 6, esse intervalo aqui, o valor do N é uma constante, menos 10. Então, isso aqui já foi constatado, esse daqui também. E no último trecho, do 6 ao 7, quanto é que deu o Se eu N? não calcular ali, Quanto? 10. Menos 10. Menos 10. E aí, vem a tua pergunta, que eu me lembro que você me perguntou, por que eu não fazia no último corte, eu não incluía essa força de 10 daqui. Porque quando a gente faz o corte, vocês se lembram do início, eu corto aqui, temos daqui, para cima, para cima, e aqui tem aqui para baixo. E aí eu faço o corte aqui na posição X. Então, o que ficou do lado direito aqui, em amarelo, é o que faz esses esforços aqui, em amarelo. É o lado direito, certo? Quando eu faço o corte, eu só olho o lado esquerdo, mas quem está fazendo esses esforços em amarelo é o lado que ficou do lado direito. Quando você considera aqui nesse último corte, você olha tudo aqui. Aqui, depois tem isso daqui, depois o corte aqui, depois para cá. O que ficou aqui, vou botar esse 10 aqui, esse é o que faz esses esforços aqui nessa seção. Olha, esse segmento aqui, que ficou esse pedacinho aqui, ele está sendo empurrado de 10 para lá, não é? É isso? E o que ele faz? Você está sendo empurrado, ele vai empurrar o restante para lá com 10, certo? Vai fazer essa força aqui. Ó, esse amarelo vai fazer uma força para lá, não é? Por isso é que esse N aqui é negativo.
positiva para cá, como isso que estou até lá, 10. Quando vem esses 10 que tem um problema esse aqui, esse 10 aqui, que está nessa força que transforma, empurra esse pedacinho de material. Esse pedacinho de material transmite essa força e empurra um outro pedaço para lá com uma força de 10. Essa força em amarelo deu negativo, significa que ela está apontando para lá. E vale 10 porque é essa força aqui no fundo. Essa força está sendo propagada dentro do material. Isso que nós estamos fazendo. Por isso que quando nós fazemos o corte aqui, o que está para cá nós não olhamos. Porque nós estamos olhando o que está acontecendo de lá para cá. E o que está acontecendo de lá para cá tem esse tempo empurrando aqui com o técnico. O que aconteceria com isso? Só que viria tudo para cá. Por que não vai? Porque aqui, desse lado, eu vim fazendo uma força para lá. Isso está sendo comprimido. Bom, se isso está difícil de ser entendido. Então ele vai ficar comprimido, né? No início o sujeito fala, puxa, é completo. Mas se você ficar pensando em todos os detalhes, vai ficar meio completo. Mas por isso assim, a gente faz um corte e olha tudo que está à esquerda. E quando você acha a força que resolve o equilíbrio do que está à esquerda, é o que vai dar à direita. Você não precisa fazer o da direita. Porque, obviamente, vai dar isso aqui. Aqui não deu 10 compressão, é aqui. Esse trecho aqui, esse 10 que está aqui, essa força que está aqui, que você pensa que não foi computada, ela foi. Porque ela que produziu essa força de 10 negativa. Provavelmente você pensa isso aqui um pouco mais calma, você vai entender. Vamos para o outro, para você ver que isso aqui não é tão monótono, porque é sempre muito fácil. Forças cortantes. No primeiro trecho aqui, força cortante, então essa expressão aqui. Essa expressão ali é um polinômio, certo? O polinômio é que tem mais que um termo, certo? E aqui ele tem uma constante e um termo que está multiplicado por x, x elevado ao quadrado. Eu pergunto, esse polinômio, de que grau ele é? Segundo grau. Todo mundo concorda? O grau do polinômio é o expoente do x, o expoente mais alto que aparece na expressão do x, certo? Do segundo grau. Para mim, desenhar uma função do segundo grau, uma parábola não é uma função do segundo grau? Uma parábola, por exemplo, vou apagar, é assim. A mais bx mais cx ao quadrado, certo? Qual o grau aqui? O grau é o expoente mais alto de x, é o x ao quadrado, certo? E uma parábola, para a gente desenhar uma parábola, você já sabe que uma parábola é um negócio assim, certo? Quantos pontos eu necessito para desenhar uma parábola? 2? Então, peraí, se eu tenho 2 pontos aqui, eu marco um ponto aqui. Marco um outro ponto aqui, como é que eu desenho? Não, são 3. Com 2, se eu ligo esses 2, dá uma reta. É de Para dar primeiro. uma outra forma, eu preciso que apareça, digamos, um outro ponto aqui, aí eu tenho que desenhar, vou passar em todos, aí passa aqui, aí parece, né? Não é assim? Então a regra geral, eu pego o grau do polinômio e adiciono 1. Então, o polinômio de segundo grau é 2 mais 1, 3. Então eu preciso de 3 pontos, certo? Então, nessa expressão aqui, esse aqui eu vou avaliar em 3 pontos. 2 pontos eu já tenho de imediato. Um é no início, desenhar o gráfico desde o 0 até o final do intervalo. 3, eu tenho 0 e 3. E depois eu vou pegar um outro ponto intermediário. Pode ser que seja o 1, o 2, ou pode ser um outro ponto que seja conveniente. Então vamos lá. Entendido o que eu feito? Então vamos aqui, deixa eu apagar. Só aqui, enganado, você que está gerando uma explicação aqui. Essa expressão aqui eu tenho que. No 0, então eu vou substituir aqui o x vai ser 0, e quando eu puser aqui 0 vai ficar menos 40, mais 10 vezes 0 ao quadrado, quanto é que dá? 10 vezes 0 ao quadrado. 0 elevado ao quadrado, quanto dá? 0. 0, e multiplicar por 10? 0. 0, e menos 40?
Zero. Menos 40. Menos 40. 40. Tá ali, certo? No 3. Então eu vou pôr aqui onde está o x, eu vou pôr 3. Vai ficar menos 40 mais 10 vezes 3 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aí? 3 elevado ao quadrado dá quanto? 9 vezes 10. 50. 90. Tira 40. 50. 50. Então já tem dois valores, um menos 40 e o outro mais 50. Então no zero, o zero está aqui, eu tenho que andar 40 unidades para baixo. Digamos aqui é 20 e 40. Menos 40. Certo? E no 3, 1, 2, 3. No 3 eu vou precisar de 50 unidades positivas. Então digamos que aqui é 20, 40, 60 ou 50 está aqui no meio. Então isso aqui é 50. E aqui deu menos 40, no zero. Então está aqui esse ponto. Isso aqui, essa curva aqui, eu vou precisar um terceiro ponto. Mas nós notamos que vai de negativo a positivo. Então vai cruzar a linha do x. Onde cruza é um lugar importante, que ele vai dar o máximo ou o mínimo do momento. Então eu quero saber onde é que ele vai cruzar. Para mim saber onde é que ele vai cruzar, eu ponho q igual a zero, esse lado aqui fica zero, e eu descubro em qual x isso ocorre. Porque você quer, para ele de menos a mais aqui, ele vai passar aqui. Então, em que ponto ele vai passar? Esse ponto é importante. Então, para encontrar esse ponto, eu vou fazer aqui 0 é igual a menos 40 mais 10x ao quadrado. Como eu resolvo isso aqui? Eu passo esse 40 para o outro lado, positivo, certo? Então, vai ficar 40 é igual a 10x ao quadrado, certo? Está multiplicando para passar dividindo. O 10 está multiplicando para passar dividindo, então vai ficar 40 dividido por 10, 4. 4 é igual a x ao quadrado. Portanto, o x vai ser raiz mais raiz de 4, ou o x é menos raiz de 4. Uma vai ser menos 2 e outra vai ser mais 2. Qual é que me serve? Mais 2, porque o menos 2 não existe ainda. Começa aqui no 0, não existe, fica para baixo. Isso vai ficar no 2. Então eu já sei aqui que no 2, a curva passa aqui. Então essa curva vai passar aqui. Tá? No 0 dá menos 40, no 2 dá 0, no 3 dá 50. Claro? Então, isso aqui não ficou tão monótono agora, certo? É o mesmo número. Segundo trecho, dos 3 ao 5. Quanto é que dá a expressão do quê? Essa expressão. Daqui é um polinômio de que grau? O grau do polinômio é o expoente do x. Qual é o expoente do x aí? Primeiro. Primeiro, uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau corresponde a uma linha, uma reta. E para mim desenhar uma reta, eu preciso de quantos pontos? 2. 2. O grau desse polinômio, que é 1 mais 1 por 2. Então eu vou calcular os pontos no 3 e no 5. Claro? Então eu vou pegar agora, calcular aqui. Que no início do intervalo, no 3, ou seja, juntar o x, eu vou por 3 aqui, vai ficar menos 40, mais 90. 3 menos 3, 0 vezes 20, tá certo? Eu nem escrevo. E no 5, vai dar menos 40, mais 90, e aqui vai ficar 5 menos 3 são 2, vezes 20, menos 20 vezes 2. Isso aqui então vai dar 20 vezes 40 negativo, mais 40 negativo, isso aqui é negativo, mais 90 positivo, isso aqui vai dar mais 10, certo? E aqui dá mais 50. Então,
No 3 dá 50 e no 5 dá 10. Mas aqui eu vou no 5, 3, 4, 5. No 5 vai dar 10. Aqui é 20, 10 é a metade. Aqui era 50, aqui é 10. É uma reta, eu uno esses dois pontos. Segundo gráfico. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Terceiro trecho aqui. Do 5 ao 6. Agora sim que eu disse, agora eu vou fazer um gráfico que eu faço a conta. Quanto é que dá essa conta aqui? 10. Positivo, né? Mais 10 ou menos 10? Mais 10. Então são menos 80, mais 90, então vai dar mais 10. Então, em qualquer x entre 5 e 6, o valor é constante mais 10, mais representado lá de cima. Então, esse 10 que está aqui até o 6, o 6 também é 10. E em qualquer ponto entre os 5 e os 6 também é 10, então uma linha reta aqui, constante. Tá claro? Nenhuma dúvida? Ótimo. Então, já foi. E no último trecho, dos 6 ao 7, quanto é que deu? Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 0. Vai dar 40 negativo, mais 40 negativo, 80 negativo, mais 10 negativo, 90 negativo, com 90 positivo, cancela um ponto, 0. Então aqui, dos 6 até o 7, deu um valor 0. É claro? Achei que tinha. Então, no UNI, o que é que são aqui? Existem essas discrepâncias aqui, essas descontinuidades. Qual o significado? Essas descontinuidades não é para colocar aqui no gráfico. Eu só vou explicar agora e vou mostrar no gráfico o que que significa. Quanto é que deu essa reação aqui, vertical? 40. Esse gráfico aqui é de forças verticais, que é de forças verticais. Então, esta força que está aqui de 40, o gráfico começou no 0, ele desceu aqui para cá, Os pra 90 de e altura. essa reação de apoio ali. Do 0 desceu para menos 40. Ele começou no menos 40. Quando chegou aqui no ponto de coordenada 6, pareceu uma força para baixo, o apoio puxa para baixo. Então aqui estava em 10, o apoio fez uma força de 10 para baixo. Por isso levou tudo a 0 outra vez. Então essas descontinuidades são forças aqui que aparecem no diagrama, forças devido a forças verticais, pontuais ou forças produzidas pelos apoios, das suas forças de apoio, certo? Então essa é a explicação pela qual existem essas descontinuidades no diagrama, certo? Está claro? Bom, vocês têm que fazer uns exercícios aí para depois ficarem realmente convencidos disso. Agora vamos fazer o último diagrama. Esse diagrama é um diagrama que tem uma peculiaridade. Nesses diagramas, como todos os diagramas que nós fazemos, o positivo é para o lado de cima. Esse diagrama de momento, por causa que a convenção de que as vigas são feitas de concreto, você tem que desenhar o diagrama onde você vai pôr a ferragem de reforço, de armação. Por isso, esse diagrama é desenhado no sentido positivo para baixo. Então, dito isso, é a única coisa que tem de especial. E o segundo é que, em geral, é um polinômio de grau maior que os anteriores. Por exemplo, aqui, no primeiro trecho, entre 0 e 3, deu essa expressão que nós calculamos. Isso é um polinômio de que grau?
terceiro grau. Depois do terceiro grau eu vou necessitar quantos pontos para calcular? 4. Então vou calcular. Veja, eu tenho, se tiver valores inteiros é mais fácil, certo? Então eu vou calcular no 0, no 1, no 2 e no 3. 4 pontos. Tá? Perfeito. Então vamos calcular aqui. MZ no 0, MZ no 1, MZ no 2 e MZ no 3. Então vamos lá. Nessa expressão, se eu for x igual a 0, aí quanto é que vai dar? 0. Se eu colocar 1, vai ficar 40 vezes 1 menos 40. 10 terços vezes 1 ao cubo, 1 ao cubo é 1. 10 terços é 3,33. Então vai ficar menos 40 mais 3, 33. Vai dar 36, 67, se não me engano, não é isso? Negativo aqui, não é? Menos 23,7. No 2 vai ficar menos 80 mais 2 elevado ao cubo, 8. 8 vezes 10, 80. 80 dividido por 3 dá 16, 67, não é? O professor de cima ali é 36. Quanto que é? 36,67. Essa colocou 33. É 36. Ah, 36. 36. E esse aqui, então, ficou 80 menos 16, são 64, 63, 33, não é? Vê se está certo isso aqui. Sim. Então, então lá, no 3 vai dar 40 vezes 3 vai dar menos 120. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 3 são 9 vezes 10 são 90. Então aqui deu menos 30. Então, temos ali 4 pontos, vamos representar. A única diferença aqui, que o positivo é aqui para baixo. O negativo vai ser aqui. Então, no 0, deu 0. Cadê o mais? Professor, analisando mesmo não fazendo, analisando pelo que já tem no vertical, o elevado a 3, que é o... Nos dois últimos, não tem, é 0, né? Não tem é de primeiro grau. Então é a mesma coisa que está ali, a força puxa, não tem mais dado, digamos assim. Não, então. Na realidade, esse diagrama aqui é a integral desse diagrama. Então, esse trecho aqui é uma parábola de segundo grau, aqui vai ser de terceiro grau, que é o que está indicado aqui. Isso. Terceiro grau. Então, vamos ter aqui no 0, deu 0. No 1 deu menos 36. Para cima, para baixo positivo, negativo para cima. Né? Então, digamos aqui, eu vou pôr aqui menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Vou fazer uma escala aqui. Isso aqui é chamado diagrama. Diagrama significa isso aqui. É exatamente um gráfico que você vai e mede. Você está fazendo aqui no esboço. Né? Então, aqui é menos 20. Menos 20. Menos 40, menos 60. Então lá, no 1, deu menos 36. E vai estar por aqui mais ou menos. No 2 deu menos 63. 20, 40, 60, 63. E no 3
3 deu 30. 30 tá aqui. Então aqui, ó. Trecho que deu essa palavra do terceiro grau aqui. Do terceiro grau, representação aqui. Esse é o texto mais difícil. Ou seja, nós marcamos as posições e marcamos os valores no eixo. Segundo trecho, vamos para terminar isso aqui. Esse aqui me deu um polinômio do segundo grau. Quantos pontos eu vou pegar? 3. Então eu vou pegar no 3, no 4 e no 5. Feito? Uhum. Então vamos fazer essa conta rapidamente aqui. Olha aqui. MZ no 3 vai dar 40 vezes 3 menos 120. 3 menos 2 é 1. Vezes 90 dá mais 90. Menos 40. E aqui dá 0. Então isso aqui 100 vai dar menos 30 menos 70. No 4 vai dar menos 160. 4 menos 2 são 2, vezes 90 são 180, menos 40, e aqui vai dar 4 menos 3 é 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 10 dá menos 10. Então aqui vai dar 180, aqui vai dar menos 200, menos 210 dá menos 50. E no 5 vai dar menos 200, 5 menos 2 são 3, vezes 90, e Vai dar menos 210 mais 180, menos 30. 180, 200 é 30, é menos 30, exatamente, obrigado. Aqui vai dar 200, aqui vai dar 5 menos 2 são 3, vezes 9 são 27. Aqui dá menos 40. E aqui vai dar 5 menos 3 são 2. Ao quadrado são 4, vezes 10 40. Então vai dar 240, 280 negativo e 270 positivo vai dar menos 10. Menos 10. Então vou marcar aqui. No 3, 4 e no 5. No 3, estava aqui em 30, certo? Deixa eu... Aí foi para 70? Menos 30. E foi para Menos menos 70. Para menos 70. No 4 deu menos 30. Não faz ligação. No 5 deu menos 10. O que você disse? Não faz ligação do 30 e o 70? Ah, tá. Esta descontinuidade aqui, sabe o que é essa descontinuidade? A diferença da altura entre o 60 e o 20. Esse momento 40. Aqui para menos 30 e outro 40 e 70. Então, as descontinuidades de diagrama de força portante são as reações de apoio, forças. As descontinuidades de momento é a introdução de um momento. Quando aparece esse momento aqui, se aparece um momento aqui no diagrama de qualquer lugar, ele vai criar uma descontinuidade. É isso que está acontecendo aqui. Esse aqui, esse momento de 40 que apareceu, ele criou essa descontinuidade, ok? Bom, então já precisa montar o 5. Esse outro trecho aqui, de que grau é esse? Primeiro grau. Primeiro grau, nós vamos pegar 2 pontos. Vou pegar no 5 e no 6, certo? No 5 vai ser diferente desse menos 10 aqui,